Oi, pessoal. Eu sou o Dorival. Estamos de volta aqui com a nossa disciplina de alimentos e alimentação animal. O tópico que nós estamos abordando nesse conjunto de aulas é a introdução à análise de alimentos. Aqui, nós continuamos falando sobre os métodos químicos de análise de alimentos. Nós já falamos aí, então, dos métodos de amostragem, de obtenção de amostras. Nós já falamos da determinação da matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, extrato etéreo. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre os métodos de fibra. Mas antes disso, é importante lembrar para vocês que apenas assistir essas aulas não será suficiente para acompanhar todo o conteúdo, principalmente falando de análise de alimentos, que é um tema bastante prático. Então, o estudo das apostilas nos materiais que estão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem, bem como a resolução dos problemas propostos para vocês, é essencial para o correto acompanhamento da nossa disciplina de alimentos e alimentação. Então, vamos lá estudar um pouco de fibras? Fibra é um termo relacionado principalmente à nutrição, tá certo? Então, o termo fibra, ela é uma entidade que tem uma definição nutricional e uma definição química. Então, quimicamente falando, fibra ela é responsável, né? Normalmente ela está associada aos componentes da parede celular dos vegetais, né? Os componentes estruturais da parede celular dos vegetais, em contraposição ao conteúdo celular desses vegetais. Então, que componentes são esses? Normalmente, majoritariamente, a maior parte da fibra que é determinada laboratorialmente é composta por celulose, hemicelulose, lignina e alguns outros componentes, né? Algumas contaminantes como sílica, cutina, proteínas, por aí vai. Bem, e nutricionalmente? A importância nutricional da fibra ela consiste basicamente naquela porção de componentes indigestíveis ou lentamente digestíveis no trato gastrointestinal dos animais, né, que ocupam espaço. Então, essa definição nutricional de fibra ela também está associada à composição da fibra, inclusive a relação entre os diferentes componentes. Então, quando nós estivermos no nosso percurso aqui de análise, né, nós vamos lembrar dessa definição nutricional e também dessa definição química, tá certo? Então, para ficar claro, é bom vocês pausarem o vídeo aqui e darem uma reforçada nessa definição nutricional e nessa definição química associado à fibra, principalmente em nutrição animal. Então, se vocês olham, né, os componentes principais da fibra estão relacionados à parede celular dos vegetais, e essa parede celular dos vegetais ela é composta principalmente por homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. A celulose, né, é o principal homopolissacarídeo, que é composto por ligações de glicose, ligações betas de resíduos de glicose, e eles formam longas miofibrilas, e essas fibrilas elas são arranjadas de modo a dificultar o processo de hidrólise, tá? E essa dificuldade do processo de hidrólise é o principal responsável por aquela proporção, né? Aquela dificuldade de lenta digestão falado para vocês, ou então esse tipo de ligação beta 1,4 que vocês estão vendo aí é responsável pela indigestibilidade desse material na porção do trato gastrointestinal dos animais, tá? Então, como se determina esses componentes? No método de Vindé, nós temos aí a determinação ou a porção, né, chamada de fibra bruta. Essa fibra bruta ela é obtida a partir de uma digestão sucessiva em meio ácido, né, utilizando ácido sulfúrico, e em meio alcalino, utilizando hidróxido de sódio, sob ebulição do material da amostra. Tá certo? Então a amostra ela vai ser tratada com ácido, depois tratado com álcali, o hidróxido de sódio, sob ebulição, né? O componente que sobra, né, a partir da filtragem em cadinho filtrante, esse componente que sobra a partir da filtragem em cadinho filtrante, ele vai ser incinerado em mufla, e aquele componente que sobrou, né, da matéria mineral, a partir daí nós conseguimos determinar o componente ou a composição em fibra bruta do alimento, tá? Então, é uma lavagem sucessiva, primeiro em ácido e depois em álcali, né? E aí esse tratamento, o método de Vindé preconizava que esse tratamento ele solubilizaria todos os componentes do conteúdo celular do vegetal, tá certo? Todo o componente do conteúdo celular da amostra, e o que sobraria depois dessa solubilização era basicamente aqueles componentes resistentes à digestão e que seriam recuperados nas fezes dos animais. Então, esses componentes resistentes à digestão que seriam recuperados nas fezes dos animais equivaleriam ao que nós chamamos de fibra bruta.
Quais são esses resíduos, né? Ou de que é que era composto esse resíduo presente no tratamento? Basicamente era composto por celulose, hemicelulose e lignina, né? Então, principalmente dois carboidratos e uma substância fenólica aí, amplamente, né, associada à parede celular dos vegetais, eram os componentes da lignina. Entretanto, pessoal, né, foi demonstrado aí por pesquisadores bem depois, né, dessa determinação da fibra bruta, que não só componentes do conteúdo celular eram solubilizados pela digestão ácida e pela digestão alcalina, tá? Alguns componentes da própria parede celular, como a hemicelulose, lignina e uma parte da celulose, eles eram solubilizados juntos dessa solução, dessa digestão ácida e dessa digestão alcalina, né? Então, a parede celular, ela possui porções que são solúveis em pH ácido e em pH alcalino do tratamento da amostra. Isso resultou, inclusive, em erros conceituais, né, de amostras, né, que eram ricas em parede celular, como é o caso de amostras provenientes de forragens, gramíneas e leguminosas, né? Então, se vocês olham a parede celular do vegetal aqui, né, então essa parede celular que vocês estão vendo, ela é composta por celulose, hemicelulose, lignina e alguns graus, né, de contaminação de lipídios, carboidratos e minerais. E o conteúdo celular desse material, teoricamente, é o conteúdo mais digestível do material, e que não possuem celulose, hemicelulose e lignina, tá? Então, a determinação da fibra é feita sob ebulição, em sistema fechado, né? Bem, após a determinação da fibra e de posse de todos os outros componentes, proteína bruta, matéria mineral, matéria seca, extrato etéreo, é possível se determinar uma fração chamada de extratos ou extrativos não nitrogenados. Prestem atenção aqui que os extratos não nitrogenados, ou os extrativos não nitrogenados, ou ENN, tá? Ele é um componente que é determinado por diferença das demais. Então, normalmente, né, ele leva em consideração a concentração dos erros que foram obtidos nas análises gravimétricas posteriores, né? Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante em relação à obtenção dos extrativos não nitrogenados é que essa porção representaria todos os outros carboidratos que não fossem os componentes da fibra. Então, teoricamente, os extrativos não nitrogenados são todos aqueles outros carboidratos que não são os componentes da fibra, ou seja, não são celulose, não são hemicelulose, não são lignina e não são carboidratos de lenta digestão ou indigestibilidade no trato gastrointestinal. Muito pelo contrário. Aqueles carboidratos presentes nos extrativos não nitrogenados, teoricamente, seriam carboidratos compostos por amidos, principalmente, mas também açúcares, que normalmente têm digestibilidade elevada no trato gastrointestinal total dos animais. Bem, isso não foi verdadeiro quando se comparou, né, se utilizou a metodologia do Vindé para a determinação da fibra bruta e se comparou amostras ricas em parede celular. Quando se fez essa comparação de fibra bruta em amostras ricas em parede celular, se constatou, por exemplo, que poderia existir digestibilidades de fibra bruta superiores à digestibilidade de extrato não nitrogenado. E isso fez com que alguns pesquisadores vissem que existiam erros teóricos e erros metodológicos que não se aplicariam, por exemplo, para a determinação da fibra bruta em amostras ricas em celulose, com amostras provenientes de tecido vegetativo, né, de parte aérea de vegetais. E para isso se surgiu então a estimativa dos sistemas de detergente proposta aí pelo professor Van Soest aí em meados do século XX, tá certo? Esse método de Van Soest aí, ele leva em consideração o sistema de detergentes, tá certo? Então, com base numa falha na análise proximal, na análise do método de Vindé, existe uma proposta para determinação do sistema de fibra em forrageiras, né? Então eles vão fracionar a fibra bruta para fim de predizer. Pessoal, é importante a gente levar em consideração que essa determinação dos sistemas de detergente, ela só foi possível a partir de erros
que foram constatados na determinação em métodos biológicos de determinação da avaliação de alimentos, principalmente de forrageiras. Então, em que é que consiste o método do Van Soest, né? O método de Van Soest ele consiste especificamente no fracionamento da fibra, né, das amostras. Esse método se baseia na solubilidade diferencial dos componentes da parede celular e do conteúdo celular em sistemas de detergente. Então, se você imagina a célula vegetal, para fins do método de Van Soest, você tem conteúdo celular e parede celular. Na parede celular, você tem aí aqueles mesmos componentes que foram descritos lá pelo método, que foram descritos, ou as premissas que foram descritas anteriormente. Celulose, hemicelulose, lignina, e diferentes graus de contaminação daqueles componentes que eu falei. Tá certo? No conteúdo celular você tem todos os outros compostos, carboidratos, carboidratos não fibrosos, proteína, lipídios e por aí vai. Então vamos focar aqui na parede celular, tá certo? Então esse método de Van Soest, ele trata a amostra com um detergente neutro. Esse detergente neutro à base de sulfato láurico de sódio, tá certo? Em ebulição. E o que é que acontece? Com o tratamento desse material em ebulição, tudo que é solúvel em sulfato láurico de sódio em pH 7, ele vai ser recuperado, enquanto que o que é insolúvel em sulfato láurico de sódio vai ser retido em peneiras, tá certo? O que é insolúvel em sulfato láurico de sódio é a fibra insolúvel em detergente neutro ou a fibra em detergente neutro. Então, o que é que vem a ser essa fibra em detergente neutro? É o resíduo que sobra depois da lavagem do material com sulfato láurico de sódio em ebulição e aquecimento, tá certo? Então essa fibra em detergente neutro é um resíduo. E o que é que compõe esse resíduo? O que é que tem nesse resíduo? Normalmente celulose, hemicelulose, lignina e diferentes graus de contaminação. A fibra em detergente neutro, então, é a fibra, uma definição ou um refinamento melhor, ou um método de acurácia melhor de determinação da parede celular dos vegetais do que a fibra bruta, que solubilizava partes da celulose e da hemicelulose que eram solúveis em extremos de pH. Então, em extremos de pH ácido, em extremos de pH alcalino, você tinha solubilizações de hemicelulose, celulose e lignina. Em condições de pH neutro, você tem solubilização do conteúdo celular em ebulição, mas você tem retenção dos componentes da parede celular dos vegetais. E essa retenção é a fibra insolúvel em detergente neutro, fibra detergente neutro ou FDN, né? Então, essa FDN ela passou por uma série de modificações, e aí eu recomendo que vocês deem uma olhada na revisão de literatura que está anexada aí no ambiente virtual de aprendizagem. Modificações para fins de correção por fibra contaminada com proteína, correções com fibra contaminada com cinzas e outros componentes, por exemplo, para a determinação da fibra em alimentos ricos em amido, né? Porque nós podemos ter solubilização ou gelatinização do amido que dificulta a obtenção da FDN, e aí você tem uma série de metodologias para corrigir e aplicar a FDN tanto em amostras ricas em fibra como em amostras ricas em amido, tá? Outro método é a fibra insolúvel em detergente ácido ou fibra em detergente ácido ou FDA, tá certo? Que diferente da FDN, ela trata a amostra com a solução de brometo cetil trimetilamônio em solução sulfúrica, tá? E normalmente essa FDA ela solubiliza a hemicelulose e algumas porções, né, da celulose, mas retém a maior parte da celulose ligada à lignina, tá? A lignocelulose. Então essa amostra de FDA, ela serve para ter uma estimativa, da porção da fibra que está ligada à lignina e que teoricamente é uma fibra que não é passível de digestibilidade no trato gastrointestinal total dos animais. Existe uma recomendação para análise sequencial de FDN e de FDA. Nós vamos tratar desse tópico quando nós estivermos tratando dos problemas específicos, né, de problemas relacionados a não se fazer análise sequencial de FDN e FDA, principalmente em alimentos com alto nível de pectina, por exemplo.
Então, para fins de entendimento, né, o que é que acontece aí? Deem uma olhada nesse material que vocês estão vendo aí em relação à fibra em detergente neutro. São a idade de corte do capim aí, ó, 28 até 42 dias. E o que vocês observam é um acréscimo aí nos teores de FDN, aí, saindo de 53 no capim marandu até 58, né? Isso acontece basicamente por quê? Porque existe a parede celular desse capim ela é mais delgada, só que existe uma tendência a um alargamento dessa parede celular dos vegetais, até mesmo para se poder segurar a estrutura vegetativa da forragem. Então existe um alargamento e uma lignificação maior dessa parede celular para poder suportar a massa vegetativa, e o que nós temos então são incrementos nos teores de fibra, tá certo? Isso também acontece incrementos nos teores de fibra e detergente ácido devido, como vocês estão observando aí, a um acréscimo nos teores de lignina. Então a lignina aumenta para poder tornar a fibra mais rígida, e esse aumento da lignina indiretamente aumenta os teores de FDA, e esses teores de FDA são componentes da fibra em detergente neutro, também que são aumentados. Então essa fibra em detergente neutro, normalmente existem associações importantes, né? O que vocês observam aqui, eu vou pegar o meu marcador aqui para mostrar para vocês de forma mais clara, tá? O que vocês observam aqui é a amostra total, e quando você trata essa amostra com detergente neutro, você tem os solúveis, né, em detergente neutro, que são basicamente carboidratos simples, solúveis, minerais, vitaminas, e você tem a fibra insolúvel em detergente neutro. Essa fibra insolúvel em detergente neutro, ela poderá sequencialmente ser tratada com detergente ácido, e o que você tem são solúveis em detergente ácido, que normalmente são partes da celulose, a maior parte da hemicelulose, tá? E aquele componente que é insolúvel em detergente ácido, ou a fibra em detergente ácido, é composta por lignocelulose, tá certo? E por algumas porções de proteína e de minerais que são agregadas a essa lignocelulose. Tudo bem, pessoal? Essa determinação da lignina, né, que acontece com a determinação da fibra, a determinação da lignina está associada a diferentes métodos. Nós temos aí a lignina de Clayson, né, que utiliza o ácido sulfúrico, ou a lignina ácido sulfúrico, e nós temos a lignina permanganato. Tanto a lignina de Clayson como a lignina de permanganato, ela está relacionada à determinação da FDA, e a partir da FDA nós conseguimos fazer inferência dos teores de lignina, tá? Então, a partir da obtenção da fibra insolúvel em detergente ácido, nós conseguimos obter, né, a lignina de Clayson, a lignina sulfúrica, né, o LDA, né, a lignina de detergente ácido. Ela leva em consideração o tratamento da amostra com ácido sulfúrico, e o que você obtém ao final desse tratamento é a lignina, e indiretamente você sabe, por diferença, né, o que tinha na FDA e o que tem na LDA, você sabe quanto da celulose ela foi degradada, e aí você consegue estimar por diferença de peso o teor de lignina. E na lignina permanganato, a lignina permanganato ela degrada a própria lignina, e aí com base na FDA e no obtido pela lignina permanganato, né, você tem por diferença aí o que ficou, que é a celulose, e o que foi perdido, que é a lignina. Você consegue então estimar aí a quantidade de lignina presente na amostra, tá? Indiretamente a partir de determinação gravimétrica. Pessoal, o que é importante lembrar antes que a gente avance aí? Métodos de FDN, métodos de FDA, métodos de lignina, eles são métodos um pouco mais refinados e que podem inclusive ser feito inferências nutricionais a partir desses métodos. Que tipo de inferências são essas, né? Então é comum, por exemplo, a partir do teor de FDN de uma amostra, nós estimarmos se essa amostra vai ser mais ou menos consumida pelos animais. A partir do teor de FDA dessa amostra, estimar se essa amostra vai ser, se for uma forragem, se vai ser mais digerida, mais digestível ou menos digestível, fermentecível no trato gastrointestinal dos animais. Nós vamos discutir mais sobre isso nos nossos momentos síncronos, tá? Em relação à determinação dos carboidratos, fibra é composta majoritariamente por carboidratos, mas não apenas por carboidratos. Entretanto, naqueles solúveis em detergente neutro, né, que são aqueles componentes da parede celular dos vegetais, nós temos carboidratos não
fibrosos, ou seja, carboidratos que não pertencem à fibra. É importante, e nós vamos discutir sobre isso, a diferença entre carboidratos não fibrosos e carboidratos não estruturais. Anotem isso para que a gente discuta nos nossos momentos síncronos, tá? Em relação aos carboidratos não fibrosos, ou retornando aí, assim como os extratos não nitrogenados são um método de determinação por diferença das frações, né? Carboidratos não fibrosos também é uma fração analítica obtida por métodos de diferenças de frações previamente obtidas. Entretanto, ao invés de se obter a partir da fibra bruta, nós obtemos o carboidrato não fibroso a partir da diferença com a FDN, né? Então, carboidrato não fibroso é tudo da matéria seca do alimento, exceto proteína, FDN, extrato etéreo e cinzas, né? Então, esses são os carboidratos não fibrosos, que em grande maioria são compostos por amido, mas não só por eles, dependendo do alimento, pode ser por sacarose e outros açúcares solúveis. Então, se vocês olham aqui, ó, esses são a parede celular dos vegetais que nós exploramos aqui, ó, FDN, celulose, hemicelulose principalmente, tá? E a FDA, celulose e lignina especificamente. O que são os solúveis em detergente neutro? É todo mundo aqui, ó, CSDN, solúveis em detergente neutro. E desses solúveis em detergente neutro, nós temos aqueles componentes que são componentes da fibra solúvel dos alimentos, tá? Que são as substâncias pépticas, a pectina e outros beta-glucanos, e nós temos também substâncias que são conhecidas como substâncias componentes da parede celular que não são fibra, como é o caso dos amidos, açúcares simples e principalmente mono e oligossacarídeos, tá? Então, esses carboidratos não fibrosos, eles tratam especificamente dessa porção aqui, ó, amidos, açúcares solúveis especificamente. É óbvio que dentro de amidos existem diferentes composições químicas de amido e diferentes composições químicas de monooligosacarídeos. Nós temos diferenças na digestibilidade, por isso a dificuldade, né, de se obter um método padrão aí. Normalmente a professora Mary Hall, ela determina essa quantidade de carboidratos não fibrosos a partir de diferentes componentes, né? Normalmente são carboidratos que são solúveis em etanol 80% e aqueles carboidratos que são insolúveis. Esses carboidratos que são solúveis, né, extraídos, 80% solúveis em etanol, aí você tem os açúcares simples, tá? Enquanto você tem os outros carboidratos, o resíduo que é insolúvel em etanol, você consegue, a partir da determinação do amido, obter esses componentes, tá? Grosso modo, nós temos essa determinação de carboidratos não fibrosos, que virtualmente serve para nos dar uma noção da riqueza de carboidratos presentes no conteúdo celular, mas não nos diz muito especificamente, dependendo do alimento, de que tipo de carboidrato nós estamos falando, tá? Então, nós temos aí a diferença entre carboidratos não fibrosos, carboidratos estruturais e polissacarídeos não amiláceos. Recomendo que vocês anotem agora aqui para que a gente discuta na aula síncrona essas diferenças, né? Elas são importantes para a aprendizagem de vocês, tá? Pessoal, eu gostaria também de tocar aqui rapidamente em alguns pontos importantes para vocês terem noção da evolução dos sistemas de análise de alimentos, principalmente falando do sistema CNCPS, em relação à evolução desses métodos de determinação de análise de alimentos. Vejam só, tanto o método de Vindé como o método de Van Soest são métodos de bancada, que nós temos a composição química e a matriz nutricional dos alimentos, e isso permite nos fazer alguma inferência, nos dar uma noção da composição química e da riqueza de componentes na matéria orgânica daqueles alimentos. Entretanto, é difícil partir, e prestem atenção nisso, partir desse componente aí para a gente poder determinar como é que esses alimentos serão aproveitados pelos animais. Métodos mais recentes, né, que levam em consideração a fração animal, a porção animal, eles já fazem esse passo aí, como é o caso, por exemplo, da determinação de carboidratos e proteínas disponíveis aí pelo método de CNCPS, que leva em consideração o fracionamento de carboidratos e o fracionamento de proteínas.
Então, o método do CNCPS, ele leva em consideração a taxa de degradação, né, desses carboidratos não estruturais e carboidratos estruturais em relação ao tempo, né, e a facilidade de sincronismo, né? Então, a fração A do CNCPS aí são açúcares, a fração B1 são amidos, pectinas e glucanos, enquanto que a fração B2 é a parede celular digestível e a fração C é a parede celular indigestível. Então, a partir desses componentes aí, tem como se ter já uma estimativa do grau de aproveitamento. E é aquilo lá que eu estava falando em relação à dificuldade dos métodos de Wend e de Van Soest. A mesma coisa para a proteína, você tem uma fração B a mais, mas você também leva em consideração esses mesmos componentes, né, uma determinação laboratorial e esses mesmos componentes em relação à degradabilidade. Isso você pode fazer, estabelecer então relações de sincronismo. Eu peço que vocês anotem para que a gente fale um pouco mais sobre esse método de CNCPS, tanto da determinação de carboidratos como da determinação de proteínas. Então, o que vocês observam aí, ó, são a fração de carboidratos totais, de nitrogênio total e a determinação, o fracionamento de cada um desses componentes, né, em silagens aqui. Vocês veem aí fração A mais B1, que é a fração de açúcares e de amido, tá certo? Então, você tem aí silagens, como é o caso da silagem de milho com 32% e a silagem de sorgo com 19% apenas. Você tem fração B2, que é a fração de carboidratos solúveis, né, a fração de fibra solúvel, degradável, 42 para a silagem de milho, 40 para a silagem de sorgo. E você tem uma fração insolúvel, que é muito maior na silagem de sorgo se comparado com a silagem de milho. Então já tem como, a partir daí, se predizer um pouco do uso desse material pelos animais. A mesma coisa para os componentes nitrogenados, tá certo? Então, a partir desses componentes, ainda falando sobre técnicas de predição, né, nós temos a técnica de produção de gás, que está relacionada aí com parte biológica e parte laboratorial, que leva em consideração aí porção, né, do uso desse material para degradação, né, e aí o uso desse material e essa técnica de degradação, de produção de gases, tem como se ter uma estimativa da degradabilidade da matéria seca, tá certo? Só que utilizando o método laboratorial sem o uso direto dos animais. Então se estima aí a produção de gás que está relacionada com a taxa de degradação partindo desse pressuposto, tá certo? A molécula de glicose e a produção de dióxido de carbono, de hidrogênio e de água. E a partir desse pressuposto tem como se estimar a taxa de degradabilidade desses materiais. E por último aí, eu gostaria de falar da determinação da energia dos alimentos, tanto da energia bruta desses alimentos, que é obtida a partir de bomba calorimétrica do tipo par, né? A gente tem aí a determinação da energia bruta utilizando frações dessa energia, e nós temos a determinação também de outras frações, como por exemplo dos nutrientes digestíveis totais, de NDT, sendo que a partir de fórmulas elas são interconversíveis, né? Da energia bruta do alimento, se incinera essa amostra, tá certo? Se faz uma ignição e se incinera essa amostra em uma bomba calorimétrica, e aí a partir do calor, né, gerado pela incineração e pelo aquecimento da água presente nessa bomba calorimétrica, tem como se estimar a quantidade de calorias presentes naquela amostra, tá certo? E aí essa quantidade de calorias presente nessa amostra, ela está relacionada à quantidade total de matéria orgânica daquele material em contraposição à matéria mineral. Então, a energia bruta ela tem uma ligação clara com a quantidade de matéria orgânica, a composição, os componentes da matéria orgânica, carboidrato, proteína, lipídios, tá certo? Entretanto, a energia bruta ela não é suficiente para predizer qual será o aproveitamento dessa energia pelos animais. Por isso, né, se utiliza outros componentes da energia bruta, as frações da energia bruta, energia digestiva, energia metabolizável, energia líquida. Então, como se estima aí a energia digestível? A energia digestível corresponde à energia bruta do alimento extraído a energia que foi recuperada nas fezes dos animais, por exemplo, tá certo? A energia metabolizável, além da perda, né, da energia fecal, ela é uma fração da energia digestível,
e ela leva em consideração a perda por gases e a perda da energia por gás e a perda da energia por urina desses animais. Enquanto que a energia líquida, que é uma fração da energia metabolizável, leva em consideração também as perdas de energia para incremento calórico e manutenção do status energético do animal. Energia líquida para mantença, energia líquida para produção, para ganho, para produção de leite, por aí vai. Tá? Então essa é a contexto, né? Nós temos aí energia bruta, energia digestível, metabolizável, líquida, e a líquida, a divisão aí, e as perdas que nós temos que levar em consideração, gases e urina, fezes, incremento calórico, tá? Nós temos aí fórmulas embaixo aí que levam em consideração a relação entre energia digestível e os nutrientes digestíveis totais, que daqui a pouco nós vamos saber o que é, e fórmulas que levam em consideração energia metabolizável e energia digestível para bovinos aí estimados nos comitês internacionais, tá? Então deem um pause aqui quando vocês estiverem assistindo para dar uma olhada nesse desenrolar aqui da energia. Por último, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a estimativa, né, das energias utilizando equações, e a principal equação utilizada aqui, que leva em consideração o componente metabólico, são os nutrientes digestíveis totais, que leva em consideração a digestibilidade do extrato etéreo, da proteína bruta digestível, extrato etéreo digestível, FDN digestível e carboidratos não fibrosos digestíveis. Então existe um componente metabólico desses componentes aqui de NDT, que é passível, né, de se estimar aí, esse componente em qualquer condição e não vinculado àquelas equações vinculadas à população, né, de alimento que está sendo trabalhado. Então o componente metabólico no NDT é importante, né, a porção metabólica que foi perdida lá nas fezes, e daí a interconversão entre NDT e energia digestível, a porção metabólica que foi perdida lá nas fezes, ela se estima aí, proteína bruta digestível, extrato etéreo digestivo, FDN digestivo, CNF digestivo, está relacionada a quanto que foi ofertado para o animal, quanto que foi perdido nas fezes, e a partir daí a gente pode obter uma relação teórica entre esses componentes e se ter uma estimativa da quantidade de energia, né? É óbvio que essa quantidade de energia ela pode ser convertida, como eu falei, para outros componentes. Bem, como vocês verificaram, nós estamos avançando aí, partimos do método laboratorial, ou saímos dos métodos laboratoriais que nós estávamos falando aqui, e nós já avançamos para métodos laboratoriais com algum contexto metabólico, como é o caso aqui da determinação de nutrientes digestivos totais, e aí também algum contexto nutricional, como é o caso do NDT. Tá? Então, nós vamos parar por aqui essa determinação, e eu espero que tenha sido instrutivo para vocês, e na próxima aula nós vamos abordar métodos biológicos de análise de alimento. Eu agradeço a atenção, muito obrigado.